No ar, o programa Você Melhor, com Gui Moreira. Está no ar o Você Melhor na Tati Record, o seu programa de saúde, estética e bem-estar, com a participação dos grandes especialistas. Obrigado pela audiência no interior paulista. Siga-nos no Instagram. Estamos também em tempo real pela internet. Veja os destaques do programa de hoje. Saiba como é feita a cirurgia de lipoenxertia com a cirurgiã plástica doutora Gabriela Schwartzman. Conheça os tipos de transtorno de ansiedade em crianças com a médica pediatra e neuropediatra doutora Bom Sucesso. Entenda como funciona o tratamento de varizes com radiofrequência com o cirurgião vascular doutor Gustavo Postal. E ainda, tudo o que você precisa saber sobre remodelamento costal com o cirurgião plástico doutor Rodrigo Credidio. Doutora Mariana Corte Real Grave explica como funciona o tratamento para diminuir o aumento do grau da miopia na infância e adolescência. Todas essas informações você confere agora no Você Melhor na Tati Record. Uma técnica de preenchimento facial e corporal que utiliza a gordura do próprio paciente para enxertar em outras áreas do corpo. O procedimento cirúrgico garante um resultado estético natural e definitivo. Saiba como é feita a cirurgia de lipoenxertia com a cirurgiã plástica doutora Gabriela Schwartzman. Olá, Gui Moreira! Olá, pessoal! Vamos falar hoje sobre um preenchimento facial ou corporal definitivo e natural. Existe isso? Sim, existe e atende pelo nome de lipoenxertia, ou na sua origem, lipofilling. Como funciona esse procedimento? Nós coletamos gordura de algum lugar do corpo que tem uma gordurinha localizada. Nós vamos preparar essa gordura em seringas para fazer o preenchimento. E essa gordura já preparada vai ser aplicada como um preenchedor em face, rugas, lábios ou corpo. Vantagens e desvantagens. A grande vantagem, usar a gordura da própria pessoa é um tratamento natural, sem rejeições, sem reações a longo prazo e definitivo. Apenas precisamos considerar que ele é um procedimento cirúrgico. Então precisamos coletar essa gordura com cânulas ou microcânulas de lipoaspiração do corpo do paciente e a gente vai usar essa gordura em outra área do paciente. Então vejam também que essa gordura, quando ela vai ser implantada nessa nova área a ser preenchida, ela tem sim uma pequena taxa de reabsorção, que isso é variável, mas a grande vantagem é que toda gordura pega, ela é definitiva e ela vai reagir normalmente como o corpo da pessoa. Se a pessoa engordar, ela engorda. Se a pessoa emagrecer, ela emagrece de forma extremamente natural. Pois é, pessoal, é sim uma alternativa aos preenchimentos faciais. Apesar de que a gordura só tem um tipo e a gordura é molinha e ácidos hialurônicos existem de várias densidades, então a gente precisa sempre considerar qual o tipo de preenchimento ideal em cada caso. Espero que tenham gostado, grande abraço para vocês e vejo vocês na próxima. Ela é uma das condições neuropsiquiátricas mais comuns na infância e na adolescência. Além de causar preocupação e medo exagerados, o distúrbio desenvolve também sintomas físicos como suor excessivo, coração acelerado e falta de ar. Conheça os tipos de transtorno de ansiedade em crianças com a médica pediatra e neuropediatra doutora Bom Sucesso. Olá, Gui Moreira, olá para você de casa. Hoje vamos falar sobre transtornos de ansiedade em crianças, um tema muito frequente na atualidade. O transtorno de ansiedade é uma das condições neuropsiquiátricas mais comuns na infância e adolescência, afetando cerca de 10% das crianças e adolescentes brasileiros. O transtorno de ansiedade ele se caracteriza por medo excessivo, preocupações e reações exageradas às situações cotidianas que vão trazer prejuízos para a criança e adolescente e são persistentes ao longo do tempo. O distúrbio ele pode ser classificado em alguns tipos, como ansiedade de separação, fobias ou ansiedade generalizada. A causa é multifatorial, incluindo predisposição genética, fatores ambientais e experiências adversas. Essa condição de saúde mental é mais frequente no sexo feminino. O diagnóstico é clínico, baseado em entrevistas com a criança ou adolescente e seus responsáveis e pode ser complementado por escalas de avaliação. Além dos medos e preocupações, devemos ficar atentos a sintomas físicos que podem surgir, como suor excessivo, coração acelerado e até mesmo falta de ar, sendo importante diferenciar de outras doenças. O transtorno de ansiedade ele pode estar associado a comorbidades, como os transtornos de tique ou TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
É importante avaliar a rotina da criança e adolescente, os hábitos de vida, atividade física, uso de telas, o desempenho escolar, as relações sociais e a dinâmica familiar para um diagnóstico assertivo. O tratamento envolve psicoterapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem de primeira linha. Em alguns casos, o uso de medicações será essencial para uma boa evolução clínica de prescrição exclusiva médica. Vale lembrar que muitos dos transtornos de ansiedade se desenvolvem na infância e tendem a persistir se não forem tratados. Se seu filho tem muitos medos, preocupações, mudanças de comportamento repentinas, baixo rendimento escolar, dificuldades no sono, na alimentação, fique alerta, busque ajuda especializada. Espero você no próximo programa. Até lá! Uma técnica segura e minimamente invasiva utilizada para tratar a insuficiência venosa crônica. O procedimento pode ser realizado com anestesia local, não necessita de internação hospitalar e permite que o paciente retorne à rotina em poucos dias. Entenda como funciona o tratamento de varizes com radiofrequência com o cirurgião vascular Dr. Gustavo Postal. Olá, Gui Moreira, e a todos que nos acompanham no Você Melhor. Atualmente existem muitas técnicas minimamente invasíveis para o tratamento das varizes. Uma delas é a termoablação por radiofrequência, que nada mais é que a cauterização da veia safena por meio de um catéter. Hoje vamos entender um pouco melhor como funciona essa técnica. Através de uma punção guiada por ultrassom, introduzimos esse catéter por dentro da veia safena do paciente e posicionamos ele na virilha, que é onde termina a veia. Realizamos anestesia local no trajeto do catéter e, ao acionar este botão, essa ponta dourada que está lá dentro da veia safena vai chegar a 120 graus, cauterizando ela, ou seja, não são necessários aqueles cortes maiores nas virilhas ou nos tornozelos que eram necessários para arrancar a veia. Mas quais são as vantagens, doutor? Isso permite que a cirurgia seja mais rápida, assim como a recuperação do paciente, que pode voltar mais cedo à sua rotina. Além disso, por ser minimamente invasivo, é possível realizar todo o procedimento com uma sedação leve e anestesia local, não precisando daquela anestesia nas costas, a RAC, nem de internação hospitalar. Então, para saber se as suas varizes podem ser tratadas com a técnica de radiofrequência, não deixe de passar em consulta com o seu cirurgião vascular. Se ficou com alguma dúvida, envie uma mensagem para mim. Estou disponível nas redes sociais para falar mais sobre essa e outras doenças vasculares. Um grande abraço e nos vemos no próximo programa. Um procedimento cirúrgico indicado para quem deseja moldar a silhueta e afinar a cintura. A técnica permite reposicionar as costelas sem removê-las, visando reduzir a circunferência. A cirurgia pode ser associada com lipoaspiração para obter melhores resultados estéticos. Confira tudo o que você precisa saber sobre remodelamento costal com o cirurgião plástico Dr. Rodrigo Credidio. Olá, Gui Moreira, telespectadores. Hoje falarei sobre um tema bem interessante, que seria o remodelamento costal. Antes, uma pequena introdução de que em meados de 2006, alguns cirurgiões simplesmente começaram a remover as costelas flutuantes, que seria a costela T11 e T12, no qual elas não estão inseridas no restante do gradil costal. Elas têm a função anatômica única, pura e exclusivamente de proteger os rins, porque o rim, ele é um órgão no qual ele tem uma película e ele é muito semelhante a uma fruta madura. Quando cai do pé, ela pode sofrer uma laceração, estourar, simplesmente. Então, as costelas flutuantes, elas têm a ação principal de proteger o rim de traumas, impactos por acidentes, pancadas, etc. Portanto, a cirurgia da retirada completa das costelas, ela foi simplesmente proscrita, né? Inclusive publicada numa revista da plástica em dezembro de 2006, recomendando a não realização desse procedimento, porque realmente no ato da fratura poderia uma espícula lesar a artéria renal, poderia danificar algum dos nervos intercostais, gerando dores crônicas. Então não valeria a pena a realização desse procedimento diante de todos os problemas que esse procedimento poderia causar. Portanto, ficou essa questão no ar e anos depois, muitos anos depois, ela foi de certa forma relançada, porque era uma ideia interessante, no qual ela foi relançada de forma segura. Portanto, como se realiza as fraturas das costelas flutuantes? Hoje não são
removidas, e sim apenas fraturadas, apenas reposicionadas de uma forma que a angulação fique um pouquinho mais estreita e a pessoa chega a perder 1 centímetro, 1,5 centímetros, 2, 3 no máximo de medida numa fita métrica. Então, como que ela é realizada atualmente? Realiza-se pequenas incisões na pele das costas, a secção do periósteo, que é uma película que reveste os ossos, um aparelho ultrassônico desgasta um pouquinho do osso, empurra-se e ela sofre uma fratura em galho verde e não mais uma fratura completa que poderia gerar acidentes maiores, acidentes maiores. Então ela simplesmente, nessa posição, ela fica assim, certo? Então poderia trazer um pouquinho menos de volume nas costas. Porém, uma coisa que precisa ficar atenta seria o benefício dessa cirurgia. Por mais que ela tenha baixos riscos realizada dessa forma, o que deixa realmente a cintura fina seria uma paciente que seja relativamente magra, que tem pouco volume de gordura visceral, no qual não expande para os lados nem para frente, o volume intraabdominal. Portanto, uma pessoa relativamente magra, que faz o mínimo de atividade física, ela já tem um volume intraabdominal adequado. Então, repare que sempre que alguém anuncia a fratura, ou remodelamento costal, essa cirurgia está associada a uma lipoaspiração. Então, de fato, o que deixa a cintura fina seria a remoção da gordura das costas e o aumento dos glúteos, que seja com a prótese, que seja do enxerto, mas simplesmente diminuir a cintura e aumentar o quadril, você realmente gera aquela silhueta em ampulheta, certo? O remodelamento costal, ele seria, portanto, indicado para deixar ainda mais fino pessoas que já têm essa estrutura de silhueta em ampulheta. A miopia é um problema na visão conhecido pela dificuldade em enxergar de longe. A causa pode ser genética, mas alguns fatores podem piorar a situação, como pouco tempo ao ar livre e muito tempo de uso da visão de perto com as telas. A mudança desses hábitos com tratamentos modernos pode ajudar a diminuir o aumento do grau, principalmente entre a infância e a adolescência. É o que esclarece a médica oftalmologista a doutora Mariana Corte-Realgrave. Vamos ver. Olá, Gui Moreira. Olá para você de casa que me acompanha por aqui. Hoje vamos falar sobre o aumento da incidência da progressão na miopia nas crianças e adolescentes e também como podemos nos prevenir. A miopia é a dificuldade de enxergar de longe, causada na grande maioria das vezes pelo aumento do tamanho do olho, que pode ser genético. Hoje sabemos que existem situações e hábitos que ajudam a piorar e até causar esse aumento do tamanho do olho. Esse aumento do grau é uma tendência mundial. Segundo um artigo divulgado pela Academia Americana de Oftalmologia, até 2050 a previsão é que 50% da população global seja míope. Destes, estima-se que 1 bilhão dos míopes apresentem um grau superior a 6. Todas essas alterações aumentam a possibilidade de baixa visão na idade adulta. Sobre a prevenção, a exposição à luz natural, ou seja, a luz do sol, é o fator ambiental mais fortemente associado a essa prevenção. Mas o uso prolongado de visão próxima em telas também está associado ao aumento da progressão. Vou dar umas recomendações práticas. Coloque as crianças e adolescentes expostos o máximo possível à luz solar. Incentive a prática de esportes ao ar livre. Use a luz natural sempre que possível, pelo menos 2 horas por dia. Evite o uso de telas antes de dormir, principalmente em crianças pequenas, menores de 6 anos. Em todos os casos, a consulta oftalmológica completa e regular é fundamental para a identificação e tratamento do aumento do grau. No caso das crianças em geral, essa consulta deve ser anual e, se apresentar algum grau de miopia, devemos fazer o acompanhamento a cada 6 meses. Por hoje, eu fico por aqui. Um abraço e até o próximo encontro. O Você Melhor vai ficando por aqui. Que as informações e dicas de hoje tenham contribuído para a sua saúde e bem-estar. Obrigado pela sua companhia e audiência. Para rever este programa, escaneie o QR Code que está aqui na tela. Você Melhor, os grandes especialistas passam por aqui. Nos vemos na próxima semana aqui na tela da Tati Record. Até lá!